falamos com Jesus, Débora, já levantamos nossas mãos, já adoramos. Agora Jesus vai falar com a gente. Amém? Vai falar com a gente. E é importante que você fique ligado, porque Ele vai falar com a gente de maneira diferente hoje. E eu gostaria que colocasse logo ali. Meu Deus. Tu não está lendo pensamento aqui hoje. Está rápido. Continua assim, não faz raiva no meio não. Continua assim até o final, beleza? E o nosso título, o título da nossa ministração hoje é o quê? Vamos mais alto, mais alto. O Deus da restauração. Eu gostaria de pedir que todos nós hoje, nós vamos acompanhar pela nossa Bíblia aqui do telão, porque eu vou pedir que apague principalmente aquela luz do meio ali, que hoje eu estou daquele modelinho que tem astigmatismo nível 7, que nem eu e Silvânia sabe como é. Alguém mais tem astigmatismo aqui? Mas só vale de 6 para cima. Quem é que tem? Ganhei para você. Quem tem? Bateu. Tem também, Gisele também? Então, somos campeões aqui, tá? O resto é fichinho. Então hoje a gente vai falar sobre o Deus da restauração. Por quê? Porque na vida da gente, meus irmãos, muitas vezes a gente ou não. Melhor, às vezes a gente acerta. Na maioria das vezes nós costumamos errar. E somos às vezes como objetos, isso é só uma metáfora, objetos defeituosos. Que, por exemplo, eu viajei nesse carnaval e minha moto, estava tudo bem, de repente o pneu na estrada, ultrapassando fui com a minha esposa, ela na minha. Quando nós estávamos ultrapassando um caminhão, o meu pneu ficou na frente do caminhão, imagina, né? E o pneu deu uma moçada e eu fui para o agachamento e empurrei essa moto para achar uma borracharia. Imagine, no carnaval, na BR, ali nas mediações de Vitória, e empurrando a moto. Eu comprei uma moto para eu andar em cima dela e não eu empurrar. Então faltava o que ali naquela moto? Naquele momento ela não estava servindo ao seu propósito, era um objeto com defeito. E às vezes nós estamos vivendo a vida fora do propósito pelo qual nós somos chamados. Então somos como uma moto, com um pneu furado, no meio de uma BR, num dia de férias. Então, mas que bom que existe um Deus que restaura, que conserva e que coloca no lugar que tem que ser colocado. Por isso esse Deus é o Deus da restauração. Aleluia. Então, meus irmãos, a restauração na vida cristã é uma jornada de transformação e renovação. A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que eu encontro com o médico dos médicos, com o Senhor que criou todas as coisas, e que eu me entrego em suas mãos, Ele vai restaurar a minha vida. Ele vai colocar o caminho que eu devo andar. Então eu quero que você abra, vou pedir para abrir, mas não é para abrir não, é para ler aqui comigo. Você leia comigo aqui no nosso telão de LED multimídia, Atos 3,19, porque o papel do arrependimento na restauração tem uma importância muito grande. E diz assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Leia ali comigo agora. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus. O arrependimento é o primeiro passo em direção da restauração. Não dá para buscar a restauração em Deus antes de que eu me arrependa dos meus pecados. E é interessante que Atos, ele diz aí o seguinte: arrependam-se e voltem-se para Deus. Arrepender de quê? Arrepender do pecado.
Quem nunca pecou ainda? O arrependimento vem do distanciamento de Deus. Tudo que nos distancia de Deus é algo que devemos nos arrepender de fazer. E é interessante que todo mundo sabe aqui o sentido da palavra pecado. A palavra pecado quer dizer o quê? Errar o alvo. E errar o alvo é também estar na direção errada. Eu estou caminhando para outro lado. Quando eu me arrependo dos meus pecados, o que é que eu faço? Arrependei-vos e se voltem para quem? Se voltem para quem? Se voltem para Deus. Ou seja, aponte para a direção correta. Quando eu estou em pecado, eu estou me distanciando de Deus. Eu estou me afastando da sua vontade. Então, me arrepender, Deus está aqui. Me arrepender é saber que eu estou indo numa direção que vai me tirar da presença de Deus. Me arrepender é ajustar a minha direção. Arrependei-vos dos seus pecados. Volta para mim de novo. Agora arrependam-se e voltem-se a Deus. Se voltem a Deus para que os seus pecados sejam o quê? Temporariamente. Quando você apaga algo, você apaga mais ou menos? Deus, Ele apaga os nossos pecados. O que quer dizer? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele pagou uma dívida que nós tínhamos, que era do pecado. Quando Ele paga essa dívida, quer dizer que aquilo nós não devemos mais. Ele assumiu. Glória a Deus, que por sua misericórdia. Porque por mais Alex, que a gente tente, que a gente faça, você pode passar 24 horas da sua vida orando de joelhos, pagando penitências, arrecadando comida, sendo a pessoa mais caridosa de todos os tempos. Em nada você não vai conseguir pagar uma gota do sangue derramado na cruz de Cristo. Então, glória a Deus, que eu me arrependendo, me voltando para Ele, caminhando em direção a Ele, Ele apagará os meus pecados. Não haverá mais o credor na minha vida, batendo na minha porta, porque eu não devo mais. Ele pagou. Então, o arrependimento, né, é o primeiro passo para a restauração plena em Jesus. Você acredita nisso? Que Deus, Ele pode restaurar a tua vida. Às vezes você está caminhando em caminhos tortuosos. Às vezes você está vivendo a vida que não é uma vida da qual Deus possa te chamar de filho. Às vezes nós estamos vivendo tudo menos uma vida com Deus. Mas Ele é tão amoroso, tão glorioso, tão misericordioso, que Ele convida você essa noite a andar no caminho da restauração plena, que só há em Jesus, que só há em Cristo Jesus, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Então Deus, Ele nos chama a esta restauração plena e eficaz. Então o papel do arrependimento é a porta de entrada para a transformação divina em nossas vidas. Mas e aí, pastor? Eu me arrepender é o quê? É simplesmente eu dizer, bem, poxa, para quem já bebeu, aí o cara bebe. Eu vi um meme um dia desse, que era assim, o cara tava, tu vai beber hoje? Aí ele falou, eu não bebo mais não, porque eu estou indo para a igreja. Aí tem aquele, né? No próximo final de semana, aí tava um cara lá muito louco. Aí fulano, tu vai tomar uma? Ele falou, eu já tomei, que eu quase tomou. Às vezes a gente tem esse remorso temporário das coisas erradas que a gente faz. Isto não é arrependimento. Arrependimento é quando eu declaro no meu coração, pedindo forças. Aí, entenda, pedindo forças, porque a palavra diz, sem mim, nada podeis fazer. Então eu tenho que pedir forças a Jesus e dizer, Senhor, eu não
quero mais isso na minha vida. Se isso me afasta de ti, Jesus, arranca da minha vida. Eu quero andar, eu quero me voltar para ti. Eu quero andar na tua presença. Eu quero desfrutar das coisas que tu tens para a minha vida, que eu sei que nesse mundo não cabe. Então, arrependimento é uma decisão firme que nós temos que tomar em dizer: se me afasto de Deus, eu não quero mais. Isso é arrependimento. Não é assim, eita, fiz isso e estou me sentindo mal. Isso aí é só um mal-estar. Isso aí você toma um remédio e passa. Não, eu comi muito. Toma um sorrisal para passar. Mas para o pecado, para a dor do pecado, para a escravidão do pecado, só o sangue de Jesus pode nos tirar. Amém? Arrependei-vos e arrependam-se e voltem para Deus. O segundo passo para a restauração plena em Cristo Jesus. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Estão entendendo, igreja? Glória a Deus. Vocês são demais. O segundo passo é a restauração da comunhão com Deus. Em 1 João 1:9 diz assim: Peraí que o estagiário está 1. Eu fui elogiar. Peraí, não, pera estagiário. Já foi? Foi? Glória a Deus, eu já estava procurando aqui. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda o que, gente? Venha comigo, não economize não, fale comigo, tá? Mas se confessarmos os nossos pecados. Às vezes, Tiago, a gente pensa que esse texto quer dizer o seguinte: que eu errei, então eu tenho que dizer a alguém que eu errei. Se confessarmos os nossos pecados, né? A gente pensa em errei, eu falei mal de Débora. Inclusive, só atualizando, Débora já deixou de ser visitante há muito tempo, né, Débora? Já deixou, o visitante é ele, né, Débora? Estou vindo mais do que ele. Glória a Jesus aí. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Foi ela, Pedro. Só 2 semanas sem vir. você vê, né? As coisas se atualizam muito rápido. Mas amém. Você não estava nem conhecendo, Alexandre? Não estava nem te conhecendo. Mas amém. Já tem cara com a camisa da Extrema aqui, já é da Extrema, eu nem sabia. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, teaser. Irmã de Jéssica é teaser. O que é isso, Lucão? Confessar os nossos pecados, né? Dizer, poxa, eu errei, então vou chegar lá em Alexandre, ou vou lá no pastor, né? Numa casinha, o pastor vai estar atrás de uma casinha lá sentado e eu vou confessar, pastor, eu pequei, eu fiz. Confessar é muito mais profundo, Silvânia, do que isso. Quando a gente peca, nós somos criminosos. Amém ou não amém? É verdade? Nós estamos transgredindo a lei. Então nós somos, Vitor, criminosos. Quando um criminoso é levado para uma sala de interrogação e ele admite o crime, o que é que ele fez? Ele confessou o crime. Então confessar o pecado é admitir. Confessar o pecado não é sair espalhando para os teus erros. É você diante de Deus admitir: Senhor Deus, eu pequei contra ti. Você confessou. É fácil? Porque às vezes a gente não enxerga. Mas o Espírito Santo de Deus tem, sabe a diferença aí? Grande diferença. O capeta te acusa, né? O capeta acusa, você errou, seu fuleiragem. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele convence. O Espírito
Espírito Santo em você, mas tem perdão para você. O capeta diz: você pecou e você vai para o inferno. O Espírito Santo diz: você errou, mas existe perdão para você. Então, quando eu confesso o meu pecado, quando eu reconheço diante do meu Deus: Senhor, eu pequei contra ti, aí eu vou lá para arrependimento e digo: não quero fazer isso. E se confessar o seu pecado, volta lá. Tá chegando. Não, né? Isso aí. Mas se confessarmos nossos pecados, mas se admitirmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel. Sabe por que Ele é fiel? Porque Ele disse. E Deus, Ele é diferente da gente. Sabia que você pode fazer coisas que Deus não pode? Eita, Márcio, anota aí que essa vai para o livro de heresia. Sabia que você pode fazer coisas que Deus não pode? Quem sabe de uma? Pecar. Deus não é. Mentir. Sabe outra coisa? Quebrar promessas. Você pode, Deus não. Não faz parte da sua essência. Não faz parte. Ele não quebra promessas. E Ele disse: confessar os seus pecados. Ele é fiel. Ou seja, Ele vai fazer bem para perdoar. Porque quando a gente erra, você casou, né? Você foi lá na frente do pastor, cantou uma música para o seu cônjuge, né? Você tá naquele lance, fez o almoço com os amigos. É massa, né, irmão? André mesmo no meu casamento trabalhou, irmão. André, meu amigo. André? E vocês não sabem, é que eu moro aqui num lugar bem... Oh, desculpa aí, gente, é que eu fico com vergonha de falar na frente de vocês. Eu moro num lugar top. Topzera. E estava tendo a rebelião no presídio desse lugar topzera. E a gente carregando som, cadeira e os holocautos por cima. E a gente pronto, até os bandidos querem vir pro meu casamento. E a gente faz festa, aí beleza. Aí no meio do caminho, um dos cônjuges erra. Cara, ele errou com o outro, sim ou não? Sim. E por quem? Porque Deus está no casamento. Então, quando a gente quebra um contrato, a gente não quebra só com o cônjuge. A gente quebrou com o Senhor que selou o contrato, por nó de 3 dobras. Então é a Ele que nós temos que reportar. Claro, peça perdão. Estou falando de cônjuge, mas em qualquer situação. Peça perdão a quem você. Peça perdão. Porque as frases do mundo é que perdoar. Quem perdoa. Já viu isso? Que você sempre está no lugar de superioridade? Porque quem perdoar faz mais bem a você do que ao outro. Sim, irmão, e na hora de pedir perdão? Pensa. Não deixe o outro, não dê essa bagagem a ele, não. Peça perdão. Mas peça perdão a Deus também. Fale com Ele. Porque se confessarmos, se admitirmos este pecado diante dele, Ele é fiel e Ele perdoa. E depois que Ele perdoa nossos pecados, volta para lá, por favor, meu irmão. E depois que Ele perdoa os nossos pecados, Ele é fiel, perdoa nossos pecados e nos purifica de quê? Ele nos purifica de quê? De toda injustiça. Aí vamos lá, aprecie injustiça. Porque injustiça também a gente às vezes não entende bem. O que é pecar? Errar o alvo.
errar o alvo. Mas quando eu confesso esse pecado, e ele me purifica de toda a injustiça, pecado é errar o alvo. No caso, você está, falei de fora do caminho, lembra que eu falei que você está fora do caminho? Sua mira está desajustada. Então ele tira tudo que está desajustado na tua vida. Ele purifica você de toda injustiça. Ele coloca todas as coisas no lugar. Ele ajusta a tua vida. Ele te purifica. Não quer dizer, entenda que a injustiça, ela está em você. Não é das injustiças que fazem com você. Ele te purifica de toda a injustiça. Às vezes a gente pensa, não, olha, Jesus, tudo que é injusto contra mim. Não, irmão, é de teu desajuste, é da injustiça que caminha dentro de você, que está vivendo em pecado. Ele perdoa o teu pecado e te purifica de toda injustiça. É em você que está a injustiça. Ele ajusta a tua vida. Ele coloca as coisas no lugar. Ele arruma a casa. Jesus, a gente é bagunçado. Às vezes a gente faz coisa. Deus não. Quando ele entra numa casa, ele organiza. Ele tira tudo que está fora do lugar. Ele ajusta todas as coisas. Mas para isso eu tenho que buscar essa restauração dele. Para isso eu tenho que entender que eu sou dependente dele. Para isso eu tenho que saber que ele, que nas mãos dele é que está o querer e o fazer, o efetuar. Então não tem saída. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Quando a gente passa a caminhar com Jesus, Jesus diz, vocês? Depois que a gente começa a andar com ele, ele diz, e vocês, para onde vão? E a gente diz, para onde a gente vai? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só ele pode ajustar a minha e a sua vida. Você entendeu? Amém. Então diga amém. Amém. Diga amém aí, meu irmão, para mim. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, para a gente acordar. Para a gente acordar. Vocês ficam com medo de aplaudir a Jesus? Vocês torcem para os testemunhos arretados, vocês aplaudem, cantam hino, né? Tem um dia assim, deixa pra lá. O 3 dias assim, ó. Terceiro passo, em Salmos 19, no verso 7. A palavra de Deus é como agente de restauração. Abre lá, Salmo 19, no verso 7, diz assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra do Senhor é um agente mais que ativo no processo de restauração da vida da gente. Porque quando você procura entender o que a palavra de Deus diz, você vai sendo alimentado. Nosso estudo da quarta, como bem já foi dito, é uma grande bênção, porque a gente tem mais tempo, a gente lê com mais cuidado, a gente esmiuça. Já teve estudo bíblico aqui, Wellington, e você lembra bem que a gente passou quase o estudo bíblico inteiro no primeiro versículo do capítulo. E é muito interessante, porque glória a Deus, Deus vai dar uma dúvida, outro fala uma coisa, outro fala outra, e a gente vai mergulhando na palavra de Deus, e um já traz uma referência, outro traz outra, e o Senhor fala profundamente ao nosso coração, porque é prazeroso, e é um processo que faz muito bem no processo de restauração, é vital para você buscar entendimento na palavra do Senhor.
salmos que falam muito ao meu coração é um que fala, que em determinado momento ele diz assim: e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Quer dizer o seguinte: esse cara é apaixonado pela palavra de Deus. Enquanto nós, meus irmãos, não tivermos esse prazer de abrir a palavra do Senhor para ler, nós ainda não vamos estar nem com o Evangelho molhando os pés. Imagina mergulhar. Já pensou? Você está num dia de calor terrível. Na tua frente tem um lago maravilhoso, frio, gostoso, e você não se permite entrar neste lugar. E esse oceano está no teu bolso, está naquele livro. Experimente mergulhar na palavra do Senhor todos os dias. Leia uma passagem, leia um salmo, leia os evangelhos. Vou ver a história de Jesus. Abre lá, vou ler o evangelho, vou para a igreja. Eles estão lendo agora Tito. Vou lá, chega aqui. No outro dia ler de novo. Uns lê em casa para trazer seus argumentos. Eu estou ligeiro. Às vezes fala cada barra. Brincadeira. Mas é uma bênção, porque no processo de restauração está esse remédio chamado palavra de Deus. É importante, ó. Cadê? Bota lá, Felipe. A lei do Senhor é o quê? É o quê, meus irmãos? E revigora a alma. Bicho, leia a palavra, você vai ver como seu dia vai ser melhor. Seu dia vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. Começa a ler. Aí o poeta disse como é? E quase parando sem força e vigor, a gente... Bicho, esse hino fala demais com o meu coração. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jogar. Quando você lê a palavra, você entende melhor quem você é. Viu, Deus? Quando você lê a palavra, você entende melhor quem você é. Você percebe o seu lugar. Você consegue entender o que está acontecendo no mundo. A palavra te responde tudo, Vitão. Já pensasse, né? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é vital no processo de restauração. Não adianta só eu me arrepender e entregar. Eu tenho que entender quem está lá para me abençoar. E eu entendendo a história e a vontade revelada do Senhor em sua palavra, eu vou entender bem e vou passar melhor pelas situações dessa vida. E no quarto a gente vai... Eu li o que, pessoal? Salmo 19:7. Salmo 19:7, né? Nós vamos continuar nos Salmos. Agora no número 51, no verso 12. Olha. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a ti. Eita, Jesus. A obediência. Viu, Jean? A obediência. Restaura em mim o que? A alegria da tua salvação. Bem, quando a gente tem um encontro com Jesus, é bom demais. Quando a gente tem, alguns chamam de primeiro amor. Já ouviram falar nisso? É o primeiro amor. Aí o cara canta aquela música: eu quero voltar. Canta aí, Pigo. Ao primeiro
novo amor, eu quero voltar a Deus. Geralmente é quando o cara é novo convertido. Geralmente a gente pensa assim. O cara, quando é novo convertido, ele deixa tudo. Ele quer fazer a obra. Ele nem sabe o que é para fazer, mas ele quer fazer. É ou não é? Claro que Davi, ele está orando aqui porque Davi tinha cometido um erro bem grave e ele andava depressivo e andava com muitos problemas. E ele disse para Deus: Deus, Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação. E às vezes nós estamos em situações difíceis. Quando nós erramos com Deus e entendemos isso, não, porque às vezes existem crentes psicopatas, que são aqueles que pecam e não estão nem aí. Esses são os psicopatas da fé. Mas você que tem um encontro com Jesus e vive genuinamente o seu evangelho, quando você erra, você se entristece porque você entristeceu. E não há nada mais complicado para quem já sentiu a alegria da salvação se entristecer e perder esta alegria. Não estou falando de perda de salvação, estou falando da alegria da salvação. E Davi disse: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. É fácil obedecer a Deus, sim ou não? Hein? É difícil, né? E parece que a cada tempo que passa vai ficando mais difícil. É ou não é? Por exemplo, hoje nós vivemos a era da informação. Todos estão mais informados, porém menos decididos. O que isso quer dizer? Todos têm acesso à informação, mas às vezes nós não conseguimos escolher um lado. Nós às vezes não conseguimos ter uma opinião firme e sincera sobre algo, porque temos medo de chatear alguém, de entristecer alguém, de ser cancelado. Por exemplo, eu sei que poucos aqui têm mais de 30 como eu. Mas eu nasci em outro mundo. Eu vivi, Jéssica, outro mundo diferente do seu. Eu nasci num planeta que você fazia fila para fazer um inteiro urbano. Num negocinho que tinha assim, pendurado, às vezes na parede, ou às vezes numa estrutura que parecia uma orelha muito grande, e você comprava uma fichinha para colocar ali, e se a ligação fosse para muito longe, você tinha que colocar mais fichinhas. Eu sou desse mundo. Alexandre disse: o que é isso, né? Era um negócio, Alexandre, que era... E você fazia fila, ou não? Tinha fila. Depois aí a gente conheceu o celular, essas coisas e tal. Então, nós somos digitalizados. Nós que nascemos nessa época, onde não existia celular. Porque isso aqui é de 2000 para cá, a sua popularidade. Embora exista desde os anos 80. Não para nós mortais. Não é verdade? Isso era anos 80 sim. Na Coreia já tinha celular. Quem tinha muito dinheiro lá. Quem tinha muito aqui não tinha ainda. No caso de vocês que tinha muito aqui já. Não tinha. Mas nós fomos digitalizados. Já essas figuras assim, mais jovens, já nasceram na era digital já enxergam o mundo através da telinha. Então essa geração, em geral, ela tem muita informação, mas ela é pouco firme
nas decisões que tomam. Por exemplo, antigamente o cara dizia: você quer ser o quê quando crescer? O cara dizia: eu quero ser um astronauta, jogador de futebol. Hoje você pergunta a um cara de 18 anos: você vai ser o quê quando crescer? Sei. Irmão, eu já tenho 18, mas eu não sei ainda não. Não sei se eu quero ser profissional de TI. Influência. Eu quero ser youtuber. Não é mais youtuber, não é o quê? Influencer. Influencer digital do TikTok. Tem uns negócios agora, Lucas, que eu não sei nem o nome, mas a pessoa fica repetindo a mesma coisa. Aí dá um milho, aí fica milho. Já viu esse lance aí? Mas quem já viu isso aqui? O que é isso, gente? Sei não. Mas vocês já viram isso? Não? Já viu não, Gisele? Já viu? Eu digo milho, já viu? Porque essa geração está assim, gente, ela está à deriva. E o cara já disse o seguinte, que tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos, pelos seus netos. Porque o que a gente está vendo aí não é nada. E a palavra diz o que lá, por favor? Volta lá. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. A obediência, meus irmãos, quem está sendo restaurado pelo Senhor tem que viver em obediência à sua palavra, à sua vontade, aos seus desígnios. Não dá para ser restaurado vivendo de qualquer maneira. Foi Salmo 51, foi? Foi. O Salmo 51, 12, né? Foi. Lá em Romanos 12, 2, que já foi lido aqui, Romanos 12, diz o seguinte. 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí, 2, valeu. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na nossa linguagem mais popular, a Bíblia diz: mas não vos conformeis com esse mundo. Em outra vai dizer assim: mas não se amoldem este mundo. Antes, buscar o quê? A renovação dos seus pensamentos, a transformação da sua mentalidade. No grego, qual é a palavrinha? Metanoia. Não vos conformeis. O processo de restauração de Deus na minha vida não permite que eu viva de igual modo o mundo vive. Não se amolde, não se adeque. Quando você tem um encontro com Cristo, você sabe os lugares que você pode estar ou não. Quando Jesus se encontra com você, Ele geralmente faz com que você mude de ambiente. Mas pastor, mas Jesus, eu acho lindo quando a turma vem falar comigo, mas Jesus andava com todo tipo de gente. Andava, irmão, mas Ele influenciava. Ele era o influencer. Jesus não era influenciado, Ele influenciava. Não era Jesus que andava com todo tipo de gente, preste atenção. Era todo tipo de gente que andava com Jesus. Tem lugar para você com Jesus. Glória a Deus. Jesus anda com você também. Porque quando fala todo tipo de gente, é sempre o outro, né? É sempre alguém. Mas às vezes o complicado é você.
E Jesus anda com você também. Graças a Deus que todo tipo de gente andar com Jesus tem lugar para mim perto dele também. Essa é a alegria do meu coração. E quando o cara quer passar pelo processo de restauração, quando a mulher quer passar pelo processo de restauração, ele tem que viver diferente das coisas do mundo. Para o mundo, o relacionamento se acaba por besteira, com o crente não. O crente lança mais cedo. Para o mundo, mentir por qualquer coisa é normal. Para o crente não. Para o mundo, tirar um pouquinho a mais, pegar um troco, agora se pega pouco, não é mais pegar o troco a mais e colocar no bolso e achar legal. O crente não. O crente devolve. E, olha. Para o mundo, fofocar por qualquer coisa é normal. Para o crente não. Para o crente é pecado. Para o mundo excluir, não gosto desse cara, é normal. Para o crente não. A gente tem que dizer, bicho, ainda bem que alguém me abraçou, eu vou ter que abraçar esse cara também. Eu vou dar de graça, eu tenho de graça a você. Não vos conformeis, não imitem a outro. Antes transforme sua mente, que a sua mente mude, que essas coisas que eram importantes na sua vida deixem de ser, e que as que não eram passem a ser. Esta é a metanoia que Deus quer para nossas vidas. A mudança de pensamento, a mudança de comportamento, a mudança de objetivos. Mesmo Paulo, ele diz, aquilo que eu achava importante para mim agora não é nada. Porque agora o que eu procuro é estar vivendo a vontade de Deus. E para nós crentes é assim. O que era a coisa mais importante antes de eu ter Cristo na minha vida, agora não é mais, porque agora é minha vida com Cristo. Porque o tempo está passando, meus irmãos, e essa vida acaba. E o próximo diz assim, no Romanos aí, agora vai ser Salmo 51, 8. Vamos lá que a gente está chegando, está se aproximando do final, tá? O celular é o do Douradão, gente. Aí chegou uma mensagem. Tem alguma coisa aqui sobre pedido galeto? Não se. Diz assim, ó. Não, 58 é. O 51, 12. Esse aí eu já li, não foi? Alegria e a felicidade. Não é o outro mesmo, irmão. Coloquei. 58. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Na mesma oração de Davi, ele diz aqui o seguinte: Tu me quebraste. Tu me mostraste onde estava o meu erro. Tu pegasse no meu coração e mostrasse a nudez que eu estava e a vergonha que eu estava de ti quando errei contra ti. Agora devolve-me aquela alegria de outrora. Faz com que eu exulte. E a restauração do Senhor, ela traz de volta aquela felicidade que eu falei há poucos instantes, na minha e na sua vida. Não há felicidade maior numa vida de um homem do que a se encontrar verdadeiramente com Jesus. Por isso que você não pode ser aquele crente depressivo. Não estou dizendo que não vai ter problema, que não vai ter angústia, vai ter tudo isso. Mas em todos esses momentos você será feliz. Eu penso que no mundo não existe uma pessoa mais feliz do que eu. Pode ter igual, mas não, porque em mim há a alegria da salvação em Cristo Jesus. Porque na sua vida há salvação. Não existe felicidade maior do que esta, do que a salvação em Cristo. O resto é alegria. E o crente, ele tem momentos de tristeza, mas a vida dele é feliz, porque ele está caminhando para a Canaã celestial. Ele está vivendo
não mais vivendo. Alguém está vivendo nele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não tem como não ser feliz sendo cristão. Não tem como não ser feliz. Porque, mas pastor, e os crentes perseguidos? Pergunte a eles se eles não são felizes. Os discípulos, quando foram presos, o que é que eles fizeram? Paulo e Silas, né? O que é que eles fizeram na prisão? Eles começaram a cantar, né? Sabe por quê? Eles estavam felizes por serem perseguidos por conta de Jesus. E o último ponto, não menos importante, que é o seguinte, meus irmãos. Em 2 Coríntios 4,16, você vai ler comigo, que a promessa da restauração, ela é diária, ela é contínua. Ela não é um evento isolado. 4,16. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Isso aqui me traz uma felicidade muito grande, porque apesar desta carcaça estar envelhecendo todos os dias, o meu interior está sendo restaurado por Jesus todos os dias. Posso estar envelhecendo para esse tempo, porque eu ainda vivo neste tempo. Ainda aquele relógio decide as horas que eu vou acordar, que eu vou comer, que eu vou trabalhar, que eu vou dormir, que eu vou chegar em casa. Ainda é aquele relógio. Mas o meu espírito, ele já vive a eternidade. Essa carcaça está deteriorando, mas o meu espírito está sendo renovado todos os dias. E o poder da restauração, ela é contínua. Ela acontecerá todos os dias na minha e na tua vida, até o dia que Ele vai voltar para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Louvor, por favor. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Nós da comunidade Extrema Unção agradecemos muito. E ficaremos ainda mais felizes se você um dia vier nos conhecer. Ficamos aqui na Avenida Falcão do Lacerda, número 34, em Tegipió. Comunidade Extrema Unção, fome e sede de Deus.